Hoje temos um vídeo especial, que é o vídeo O Cordel Salvou a Minha Vida. Então acompanhe comigo este vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo Cordel em Debate. Eu sou Zeca Pereira, poeta, cordelista e editor. E o nosso convidado de hoje é o professor Wesley, que vai contar um pouco da sua vida, da sua trajetória na literatura de cordel. Vamos ao vídeo? Professor, quando você teve o seu primeiro contato com a literatura de cordel e quando você se descobriu cordelista? Grande Zeca Pereira, gratidão, meu querido, pelo convite, pela oportunidade para a gente bater esse papo sobre literatura de cordel. Estamos aí. Qual é o meu primeiro contato com a literatura de cordel e como eu me descobri um cordelista? Então, eu preciso falar um pouco da minha infância, porque eu nasci com um problema de saúde muito grave, depressão hereditária, problema biológico, deficiência de serotonina. Então eu fui uma criança com dificuldade de socialização, fui uma criança que me acidentava demais, que portava questões como TDAH, transtorno de ansiedade, que hoje isso tudo é diagnosticado, mas na minha época a gente tinha muita dificuldade. Então eu era uma criança que eu achava consolo e prazer nos livros. Eu lia muito desde criança. E comecei a escrever com 10, 12 anos, escrevi algumas coisas e conheci algumas poesias e me encantei com a questão das rimas. E sempre me dediquei à questão da leitura e da escrita, priorizando a questão da poesia. Mas nem ouvia falar em literatura de cordel. Ao contrário da maioria de vocês cordelistas, mestres do cordel, que tiveram contato com a literatura de cordel na infância, isso não aconteceu comigo. Eu não sabia o que era cordel, não tinha a mínima noção. E me dedicava a escrever alguns versinhos, não sabia nem o que era verso, não sabia o que era métrica, rima, nada disso. Eu gostava da rima pela sonoridade. Então eu lia. E aí na adolescência eu tenho contato com a obra de Castro Alves, eu me encanto justamente pela questão da rima, do ritmo, e aquilo vai criando em mim um prazer de cultuar a poesia, tá? Mas sempre com a ideia de que isso combatesse a depressão, que até então eu não sabia que era depressão. Com 17 anos eu começo a escrever poesia, que hoje eu sei que seriam aqueles versos meus encaixados numa linha de poesia de versos livres, embora tivesse uma rima aqui e acolá. E eu escrevia tudo, botava numa pasta e subia e descia com essa pasta embaixo do braço. Naquele tempo não tinha negócio de celular, de computador, de pendrive para guardar nada, então eu ficava com aquele calhamaço de papel. E acontece que quando eu tinha 19 anos eu perco esses papéis. Ali estavam 90 poesias que eu tinha escrito. Existia um padrão, geralmente eram 4 quartetos, como se fossem 4 quadrinhas ou 4 trovas, enfim. Mas eu perdi tudo isso. Eram 90 textos e eu fiquei muito triste quando eu perdi isso. Eu tinha 19 anos. Não tinha decorado esses textos e 2 ou 3 ficaram ali na cabeça, mas de modo geral foi uma perda muito grande. Mas eu não desisti da leitura e da escrita, sempre me dediquei muito. E sempre fui professor, então a leitura e escrita era parte da minha rotina, do meu trabalho, da minha vida. Segue o fluxo e eu passo 20 anos e aí continuo com o hábito de escrita e leitura, me envolvo com a filosofia, tá? E me dedico muito a escrever sobre filosofia, sobre educação. Os meus grandes mestres nessas áreas são prioritariamente Friedrich Nietzsche, um alemão do século XIX, filósofo, que inclusive, dentre muitas coisas maravilhosas, escreveu que sem a música a vida seria um erro. Concordo plenamente, porque é uma música e nós sabemos o papel dela na nossa vida.
e também disse que a arte existe para que a realidade não nos destrua. E eu sou um grande exemplo disso. Sem a arte, com certeza, a minha vida seria destruída, porque eu tive uma vida muito difícil e vivendo sempre contra a depressão, contra a tristeza e lutando contra o fato de eu ser sempre o diferente da turma, né? Eu era sempre o mais exótico, eu era sempre o mais introspecto, eu era sempre o mais difícil, eu era sempre mais triste, e aí os livros me consolavam, a poesia me consolava. E os anos foram passando e eu fui achando cada vez mais na literatura a salvação da minha vida. Tá? Quando eu fiz 30 anos, eu já tinha passado por muitas questões, casamentos mal sucedidos, eu já tinha minha filha ela nasce quando eu tenho 23 anos, e eu já tinha também perdido minha mãe, foi um trauma muito grande quando eu tive 27 anos, e todas essas questões achavam na poesia, na literatura, consolo e momentos de prazer, em meio a tanto caos. Mas eu com 30 anos percebo que eu ficava triste com mais frequência, eu tinha crises de tristeza e crises de nervoso, de ansiedade com muita frequência. Então estava muito difícil o meu trabalho na escola. E eu trabalhava muito, eu dava aula manhã, tarde e noite, tinha uma vida muito corrida, estudando, fazendo faculdade, e cada dia a coisa ficando mais difícil, e eu sempre achando nos livros, nas poesias, nos textos, naquilo que eu escrevia. Eu cursava filosofia, eu publicava coisas na faculdade, eu participava de fóruns, de seminários, de congressos, enfim, publicava obras ligadas à questão acadêmica, eram textos, eram artigos, enfim. Com 35 anos, acontece algo muito determinante para a minha vida, que é uma crise de memória, uma crise de esquecimento, quando eu trabalhava numa das escolas. E nesse momento eu trabalhava 3 turnos, eu dava aula manhã, tarde e noite, na mesma escola, e eu tive uma crise tão forte que eu esqueci meu nome. Eu fui assinar um documento na escola e eu não sabia mais o meu nome. Então eu fui amparado pela minha colega de trabalho, na época gestora, uma amiga, que me aconselhou a procurar um neurologista com urgência, um psiquiatra também, e assim eu fiz. No dia seguinte eu estava no neurologista, estava no psiquiatra e recebi o diagnóstico. Então, você que está aqui nesse vídeo, acompanhando aqui esta entrevista com o professor Wesley, eu quero dizer para você, se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa sobre o professor Wesley, sobre o Cordel em Debate, pode deixar aqui nos comentários, tá bem? Que iremos responder para vocês. Então, vamos continuar com o professor Wesley. Deveria ter sido avaliado mais jovem, mas como não foi, agora você tem que parar tudo. Não pode mais trabalhar, não pode mais estar em sala de aula, não pode mais se dedicar às questões laborais como você se dedicava. Está com afastamento aqui de 90 dias, mas precisa se cuidar. Cuide para o psiquiatra, cuide para psicólogo, remédios fortes, etc. Então isso me destrói um pouco, porque eu já estava também no mestrado, estava estudando, me dedicando muito, e recebo esse veredito. Então, infelizmente nós temos uma sociedade que ela é estruturada sobre preconceitos, tá? O nosso país, infelizmente, é o país dos preconceitos. E a psicofobia é um preconceito muito grave, muito grave. Quando as pessoas tratam quem tem questões psiquiátricas, quem tem doença mental, como se fosse alguém perverso, alguém mau, alguém culpado por cometer erros e alguém que usasse isso para fazer mal para os outros. Então a gente efetivamente, nós portadores de doenças mentais, nós somos excluídos, tá? Então nesse momento eu estou falando aí do ano de 2012, 2013, e eu também caí nessa coisa da psicofobia. Eu disse, poxa, eu não tenho apoio de ninguém para fazer tratamento. As pessoas não vão me apoiar. Todo mundo dizendo a mesma coisa, que depressão era doença de rico, que pobre não podia ter depressão, que era doença, que era frescura, que era falta de Deus. E aí vinha um outro preconceito, né, que além da psicofobia, a questão da intolerância religiosa, de achar que as pessoas doentes, elas são doentes porque elas não têm fé, que elas não têm Deus, que elas não vão para a igreja, essas coisas que são barbaridades. Mas que eu ouvi tudo isso.
Então, ouvindo tudo isso, e não tendo apoio da sociedade, das pessoas que estavam ao meu redor, eu tinha um apoio ali restrito de uma ou duas pessoas, mas isso era muito pouco, a gente enfrentava muita dificuldade, e eu resolvi não me tratar. Grande erro que eu cometi, e eu fiquei entre 2013, 14, 15, 16, 17, até o comecinho do ano de 2018, voltei a trabalhar, voltei para a sala de aula, cumpri apenas a licença médica, voltei, passei por mais de 10 psiquiatras, e psicólogos e remédios e tal, mas efetivamente o tratamento eu não fiz, até o comecinho de 2018, quando eu recebo um trauma também muito grande, que foi a perda do meu pai, em janeiro de 2018, no momento que ele morre nos meus braços, infelizmente. Nós éramos melhores amigos, ele e ele. Então aí a depressão volta com tudo e eu não consigo mais ter controle sobre as minhas ações. Março de 2018, eu começo o tratamento, enfim. Contra tudo e contra todos, eu começo a fazer a regularidade com psicólogo, com psiquiatra, com os medicamentos fortíssimos e que me acompanham até hoje, tá? Então já são mais de 6 anos de tratamento intensivo e a literatura salvando minha vida sempre. Em 2018, por conta dessa situação toda, eu consigo achar na escrita um momento de desabafo, tá? Colocar para fora tudo aquilo que eu estava sentindo. E o resultado dessa manifestação é o primeiro livro que eu publico, Professor Wesley em Prosas e Versos. Esse livro é publicado no final de 2018, com material que foi escrito durante o ano de 2018, certo? As angústias que eu passei, tudo vira poesia, e eu lembro 2 ou 3 poesias lá da adolescência e coloco também nesse livro aqui, lançado pela editora Oxente, do meu amigo Rubinho, tá? Robervânio da São Paulo Afonso. Um grande abraço para você, meu querido. Então, esse livro é lançado com 1.000 exemplares, poucos foram comercializados porque a maioria foi doado. Eu fui às escolas nas quais trabalhei, nos municípios por onde passei, porque eu fui concursado em 4 prefeituras aqui da Bahia, fui concursado também no estado da Bahia, como professor de filosofia, e por último concursado como psicopedagogo, que é a função que eu atuo agora no momento que eu estou caminhando para a aposentadoria por conta desse problema mental. Esse livro, ele é um livro de poesia, mas não é de cordel. E é por isso que eu vou chegar nesse momento a responder a tua pergunta, de que eu tive contato com a literatura de cordel depois desse processo todo. Isso aqui é final de 2018 e só 1 ano depois eu tenho contato com a literatura de cordel. E como acontece esse contato? Então, em 2019, final do ano de 2019, nós temos a Flipelô, que é a Feira Literária do Pelourinho, em Salvador. Fui para a Flipelô com alguns exemplares desse livro para doar para algumas pessoas lá, colegas, amigos e alguns autores que eu pudesse encontrar. E eu encontro uma pessoa, conheço uma pessoa formidável, maravilhosa, que me deu toda a atenção do mundo, um ser humano extremamente humilde, competente e maravilhosa, que é Cida Pedrosa. Eu conheço Cida Pedrosa na Flipelô em 2019, dou um livro de presente para ela, um exemplar de Professor Wesley em Prosas e Versos, e consigo adquirir com ela um exemplar desse maravilhoso livro dela, chamado Claranã. Nós estamos falando de Cida Pedrosa, que é vereadora da cidade do Recife, que é uma das maiores poetisas e escritoras do Brasil. Esse livro Claranã eu adquiro com ela em 2019, mas depois desse livro, Cida Pedrosa vai emplacar o Prêmio Jabuti, Consolo para Vialejo, tá? Então, Cida Pedrosa é gente muito grande na literatura brasileira. Eu tenho o prazer de ser amigo dessa mulher e saber que ela é minha amiga, me trata super bem. Nós conversamos pelas redes sociais, pelas redes virtuais, né? Porque social é pessoalmente, né? A gente conversou pessoalmente lá no Pelourinho em 2019, mas depois pelas redes virtuais, como nós estamos conversando aqui. Então, Cida é um ser humano maravilhoso. E o que é que esse livro aqui tem a ver com cordel?
não é meu. O mérito é de Antônio Poeta, meu mestre, de Jeremoabo. Antônio Poeta, que eu tive a oportunidade de conhecer em 2016, nós trabalhamos juntos. Finalzinho de 16, comecinho de 17, nós trabalhamos juntos na Secretaria de Cultura e Educação de Jeremoabo. Eu enquanto coordenador pedagógico e ele como funcionário da cultura do município. E a seguir ele vinha a lançar o primeiro livro dele, que é esse aqui, Desbravando o Cordel, a Poesia e o Sertão. Embora esse livro não seja também um livro de cordel, é um livro de poesia de versos livres. Antônio tinha publicado esse livro, e quando eu tenho contato com Cida Pedrosa, eu pego o livro de Cida Pedrosa, eu me apaixono por esse livro e começo a estudá-lo, muita frequência, compulsivamente, como uma criança que está com um brinquedo novo. Então eu me dedico muito a esse livro e percebo que a escrita desse livro tem uma maneira própria. Existe um padrão na escrita dessas poesias. Não são poesias comuns, entre aspas, como as poesias que eu fazia. E aí eu pergunto ao mestre Antônio Poeta: Tony, meu querido, o que é que tem nesse livro aqui de Cida Pedrosa? Que as poesias têm um padrão. Que padrão é esse? Aí sim ele me fala: é literatura de cordel. Você está com um livro de cordel nas mãos. Aí pronto. Então não apenas eu começo a entender um pouco mais sobre esse estilo literário, como eu também começo a ensaiar alguns versos. Então a minha escrita começa a ter noção de métrica e aprofundar mais a rima. Claro, a noção de oração eu já era escritor, já tinha publicado o livro, mas eu não sabia o que era métrica e uma rima perfeita. E também a questão do ritmo, que é um estilo de cordel também, é parte integrante do cordel. Então, acontece do final de 2019, esse contato, meses depois, quando eu estava começando a apurar meus versos para descobrir se eu fazia cordel ou não, acontece em março de 2020 um grande problema mundial que infelizmente ceifou a vida de 1 milhão de pessoas, mundo afora, milhares de pessoas aqui no Brasil, que foi a pandemia da Covid-19. Inclusive em março de 2020 fecha a escola onde eu trabalhava e eu fico com a vida muito restrita, todos nós ficamos, né? A depressão está forte, a depressão está me incomodando e eu encontro na literatura de novo a salvação da minha vida. Pego esse livro de Cida e começo a usá-lo como caminho, como instrumento, como protótipo para que eu possa escrever alguns versinhos em cordel. E eu escrevo uma coisa, escrevo outra, mando para Antônio Poeta, meu mestre, e ele vai dizendo: não, isso aqui não dá, isso aqui está sem métrica, isso aqui é assim que faz, tá? E vai me corrigindo, vai me ensinando. A partir daí, em abril de 2020, eu escrevo um texto, inclusive para a escola, sobre a Covid, para acalmar o pessoal na escola, etc. Pensando ser cordel, mas não era cordel ainda, porque a precisão métrica ainda não estava legal e as rimas não estavam nos lugares corretos. Mas esse é o embrião do meu contato com a literatura de cordel. Aí, a partir de meados de 2020, eu começo a ideia de fazer um cordel todos os dias. Tá? E aí é um assunto que a gente pode tratar também, porque esse hábito de escrever todos os dias é para minha saúde. Eu nunca fui um autor comercial. Nunca fiz poesia, nem fiz cordel para ganhar dinheiro com isso, tá? Porque a minha concepção de arte não é uma concepção muito comum, é a concepção de Nietzsche. Existem vários conceitos de arte. A arte, para mim, é a concepção de Nietzsche, que a arte é uma produção que ela revela a situação ativa da pessoa e não reativa. Ou seja, a arte não é para dar resposta a nada, a arte é um fim em si mesma
E como disse da Pedrosa nesse material aqui, tem um texto dela que ela explica que o poema Nasce Morto é uma simbologia para dizer que toda obra literária, ela termina quando ela é exposta, quando ela é colocada para fora. Não é exposta nas galerias, não é exposta nas livrarias, é quando ela é colocada para fora. Então a obra sai do artista e ali acabou. Essa é a minha forma de ver a arte. Então um texto literário para mim é um texto artístico, não é um texto comercial, sabe? Então eu terminei de fazer um texto de cordel, revisei esse texto e coloquei para o público, pronto, acabou. O que possam falar sobre ele compete à pessoa que está falando, não mais ao autor, ou como seria a autora, não importa. A pessoa que fez a obra de arte já cumpriu o papel dela em ter feito. É assim que eu vejo a arte. Então, nessa direção, o texto de cordel para mim é uma produção artística que eu faço todos os dias desde 2020. Então já vão mais ou menos 4 anos de produção. Comecei fazendo versos mais discretos, com mais erros de métrica, tá? Com mais erros de rimas, de ajustes, e aí a gente vai avançando, vai melhorando. Às vezes não conseguia fazer 32 estrofes. Tá? E aí de 2021 para cá, já vou fazendo um texto todos os dias com 32 estrofes. Entendeu? Então, essa foi a minha caminhada inicial na literatura de cordel. E aí, tá gostando da entrevista com o professor Wesley? Acredito que sim, então não perca a segunda parte desta entrevista que está no próximo vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo aqui em Cordel em Debate. Yeah.